Já se passaram quase 3 dias desde que Nam saiu do hospital para se recuperar no condomínio, mas Nafak ainda precisava cuidar de sua ex-empresária, que alegou estar assustada e não estar pronta para ficar sozinha. A frustração de Nafak por não poder fazer muita coisa a fez querer se distanciar cada vez mais daquela mulher. Cada vez que ela saía, recebia um telefonema quase a cada 10 minutos. Quando ela atendeu, houve lágrimas e ameaças de suicídio, forçando-a a voltar correndo. Ela mal tinha tempo pessoal e, o mais importante, o tempo que podia passar com a doutora Premsini havia desaparecido, deixando-a genuinamente chateada. Embora a médica tenha dito que entendia, Nafak ainda se sentia desconfortável. Todas as noites, elas conversavam, davam as mãos e se beijavam, mas agora só se comunicavam por meio de telefonemas e mensagens de texto. Ela não tinha ideia de como se livrar dessa situação desconfortável. Cada vez que ela tentava ser forte e ignorar isso, o choro e as ameaças de suicídio a puxavam de volta para cuidar de sua ex-empresária. Perder Nafak por causa de outra pessoa a tornou incapaz de controlar suas. Pat, você não vai tomar banho? São quase 8 horas. A voz de sua ex-empresária tirou Nafak de seus pensamentos. Ela se virou para olhar e depois desviou o olhar, suspirando de frustração. A camisola reveladora de Nan não a excitou nem um pouco. Ela se sentiu indiferente e não quis olhar. Se fosse a doutora Premsini usando aquela camisola, ela teria pulado para abraçá-la e beijá-la até levar uma bronca. Quanto mais ela pensava sobre isso, mais sentia falta dela. Quando Nam seria capaz de cuidar de si mesma? Vou sair um pouco, disse Nafak. Por que você está saindo? É pessoal, Nam, e estou entediada. Entediada? Estar comigo é chato? Você nunca foi assim. Você não me vê mais como importante, não é? Pat, você tem outra pessoa. Você se preocupa mais com outra pessoa do que comigo. Sim, sou apenas uma mulher inútil. Pare de falar assim. É chato. Pat, volte. Eu disse para voltar. Os gritos de raiva de Nam não fizeram Nafak voltar atrás. Ela saiu irritada e aborrecida com as reclamações repetitivas, que levaram sua paciência ao limite. A porta se fechou e Nam caiu no sofá comprido, chorando. O medo de emoções, gritando de frustração por não ser capaz de manter tudo o mesmo. Mas então, o telefone deixado no sofá fez Nam sorrir levemente. Como pertencia à pessoa que saiu frustrada, ela não hesitaram em desbloquear a tela, que exibia a foto da proprietária. Ela tentou inserir o código de 4 dígitos e ele foi desbloqueado facilmente. Nafak nunca gostou de mudar suas senhas para algo complicado. Elas estavam juntas há tanto tempo. Como ela poderia não saber quais números Nafak gostava de usar? Nafak pode ter mudado a senha do seu quarto precisamente, mas felizmente o telefone dela ainda tinha o mesmo código que Nam sugeriu, relacionado a si mesma, tornando mais fácil lembrar e não esquecer. A primeira coisa que Nam abriu foi a caixa de mensagens ou o aplicativo de bate-papo favorito que todos usavam. Ver as mensagens trocadas fez com que seu rosto marcado pelas lágrimas quisesse gritar novamente. As mensagens eram cheias de provocações e doçura, deixando-a com inveja e incapaz de acreditar que antes pensava que Nafak nunca a abandonaria. Não foram apenas as mensagens que mostram um relacionamento profundo entre duas pessoas. As fotos delas juntas confirmaram isso. Ah! Eu odeio você, doutora Premsnil. Ah! Enquanto isso, a bela médica, que era odiada sem fazer nada, caminhava para abrir a porta quando a campainha tocou em uma hora inesperada. Ver o rosto carrancudo da pessoa parada na porta fez a doutora Premsini sorrir. Por que você está aqui? Senti sua falta, disse Nafak, expressando seus sentimentos. Embora o rosto da ouvinte permanecesse calmo, os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso, deixando Pat feliz, porque suas palavras afetaram o coração da doutora Premsini. Você não tem que cuidar da sua amiga? Doutora Premsini perguntou, vendo a expressão de Pat enquanto ela explicava por que ela estava aqui esta noite. Estou entediada. Podemos ficar entediadas com amigos? Doutora Prem poderia adivinhar a razão por trás do tédio de Pat. Desde que começaram a se aproximar, ela aprendeu que a filha mais nova da família Taranizorn provavelmente era mimada como qualquer criança rica. Mas houve muitas coisas que a atriz fez que a fizeram pensar o contrário. Pat tinha um temperamento explosivo e irritava-se facilmente com coisas de que não gostava, chegando até a desistir abruptamente, como sua carreira no entretenimento. Mas Nafak Taranizorn não era egocêntrica como alguns garotos da alta sociedade.
Ser muito compassiva e excessivamente simpática era algo que a doutora Premsini não gostava na atriz. Não exatamente entediada, mas estou irritada, ela não faz sentido. Tão ruim assim? Ela não era alguém de quem você gostava? Nafak olhou para o rosto levemente sorridente da doutora Premsini, sem entender muito bem. Ela pensou que a linda médica poderia estar brincando, demonstrando um pouco de ciúme. Mas ver o sorriso no rosto da doutora Premsini a fez pensar. A médica não estava com ciúmes. Se ela estivesse, ela não estaria sorrindo assim. A doutora Premsini era boa em esconder seus sentimentos? Ou Nafak era burra demais para entender? Então, você vai ficar aqui ou voltar para sua amiga? Ficar com você, Prem. Consegui escapar. Escapar? Sério? Estou cansada de ficar chateada. Até esqueci meu telefone com pressa. Vá tomar banho. Os germes estão por toda parte. Eu sou uma fonte de germes, Prem. Você não é, mas você esteve perto de germes. Nafak ficou um pouco atordoada, mas teve que sair da sala quando a doutora Premsini lançou-lhe um olhar severo. Esta Nafak estava livre de germes, mas por estar rodeada de germes, ela precisava estar limpa de acordo com os padrões de higiene. Premsini observou as costas de Nafak, enquanto ela entrava na sala para cuidar de seus assuntos pessoais no banheiro, conforme as instruções. Pensando nos acontecimentos dos últimos 3 ou 4 dias, ela não pôde deixar de ficar surpresa. Tanta coisa aconteceu, mas o homem responsável por tudo isso não demonstrou qualquer responsabilidade. Talvez ele não soubesse, ou talvez tivesse reuniões urgentes no exterior, o que o impedia de assumir responsabilidades. Mas então seu telefone pessoal tocou com uma mensagem, tirando a doutora Premsini de seus pensamentos. Ela franziu a testa e seu rosto ficou sério ao ler a mensagem de um número desconhecido. Pat voltou para você porque eu mandei. É apenas relaxamento, não um compromisso. Não havia necessidade de descobrir quem era a dona do número. O significado da mensagem deixou claro quem era. Doutora Premsini apagou imediatamente a mensagem perturbadora sem hesitação. Naquele momento, a pessoa citada na mensagem irritante estava gritando, indicando que estava pronta para dormirem juntas. Eu cheiro bem agora. Estou com sono também. Depois de estar com germes por dias, estou limpa agora. Segui exatamente o seu método. Nafak não sabia se a doutora Premsini não gostava de Nam porque ela estava grávida de seu ex-noivo ou porque Nafak ficou com Nam. Mas ela decidiu presumir o último. Doutora Premsini não gostou que ela ficasse com Nam. Vai pra cama. Eu quero dormir com você. Faz muitas noites que não nos abraçamos. Nafak expressou seus sentimentos diretamente, sem perceber que a ouvinte poderia corar e se virar para esconder isso. Embora a doutora Premsini quisesse se deitar, ela permaneceu meio sentada, meio deitada contra a cabeceira da cama, com uma lâmpada acesa para ler seu livro conforme planejado. Mas sua determinação vacilou quando a mão esbelta de Pat começou a desfazer o nó do roupão e tocar sua barriga, provocando um olhar de advertência. Mas a pessoa repreendida não teve medo. Ela parecia gostar de provocar a doutora Premsini por dentro da camisola fina. Pat! Por favor, durma comigo. Você algum dia vai crescer? Às vezes a doutora Premsini não conseguia, mas ria das travessuras infantis da atriz, que sempre a faziam sorrir e quebrava seu comportamento estoico habitual. Ainda não. Durma comigo. Vamos nos abraçar. As palavras de carinho foram interrompidas quando a luz da lâmpada foi apagada abruptamente, fazendo com que a pessoa que tocava sorrisse amplamente. Ela então aconchegou o rosto no peito perfumado, sentindo a vontade de enterrar o rosto tão profundamente quanto desejava. Ela adorava mais o lindo peito da doutora Premsini. Os sussurros suaves que começaram a surgir fizeram com que Nafak não conseguisse parar de brincar de cuti-cuti-cu no belo corpo da médica. A pele macia e atraente continuou a tentar seus lábios a deixar um toque em cada centímetro, e ela fez exatamente o que pensava. Quanto mais ela tocava, mais ela ficava fascinada, não querendo se separar nem por um momento. A felicidade no quarto continuou em um ritmo que chamava uma a outra, enquanto ambas sentiam claramente o toque de seus corações. Mesmo sem palavras, suas ações eram evidentes, fazendo com que as duas se expressassem através de seus corpos nus. O tempo de felicidade passou, e agora o quarto continha apenas 2 corpos entrelaçados no sono, os rostos adornados com sorrisos. Mas o som vibratório do telefone da doutora Premsini fez com que sua dona abrisse rapidamente os olhos, caso fosse um assunto urgente do hospital.
Porém, ver o contato das mensagens fez a médica franzir a testa imediatamente. 2 da manhã. Aquela mulher ainda não estava dormindo? Como ela teve tempo para enviar tantas mensagens? Cada mensagem era a mesma, fazendo com que ela não quisesse lê-las. Entendi. Então aqui está o trecho que você me mandou com a alteração solicitada. Substituição de Drodocor por doutor a doutor e sem nenhuma outra modificação. Eram mensagens reivindicando a propriedade da mulher aconchegada em seu peito. O que fez o rosto da doutora Premsini ficar severo e ofendido foi a foto daquela mulher com sua pessoa tirada em conjunto. Pat é minha. Você é apenas passageira. A mensagem, junto com a foto das duas mulheres à beira-mar, fez a doutora Premsini expirar lentamente antes de olhar para a mulher que fez alguém querer reivindicá-la com uma expressão calma. Ela não entendia aquela mulher. Por que ela ainda estava incomodando? Ela já havia cancelado o casamento por causa do filho ainda não nascido da mulher, mas voltou para perturbá-la como se soubesse da relação entre ela e Nafak e quisesse que Nafak voltasse para ela. A doutora Premsini decidiu desligar o telefone assim que viu a pessoa aconchegada começar a se mover. Ela então fechou os olhos para descansar novamente, não esquecendo de colocar o telefone mais longe. Se o hospital tivesse uma urgência que importasse e não conseguisse acessar seu telefone pessoal, ligariam diretamente para seu condomínio. A felicidade de estar com a doutora Premsini parecia passar tão rapidamente, fazendo o lindo rosto de Nafak sorrir menos e às vezes ficar facilmente irritável. Mas só havia uma coisa que realmente a entediava. Não ainda continuava pedindo a ela para ficar e cuidar dela de perto. Quando você vai falar com aquele homem e se entenderem? O que você quer que eu diga a ele? Ele me machucou. Para discutir o que fazer a seguir, não me faça ficar e cuidar de você assim. Nafak estava perdendo a paciência, querendo ir a algum lugar ou fazer alguma coisa, mas não conseguia. As palavras de Nam sobre querer morrer se for deixada sozinha fizeram com que Nafak tivesse que tomar cuidado para não deixar isso acontecer. Se assim fosse, seria uma culpa vitalícia por ter levado uma mulher a cometer suicídio, e ela não queria esse fardo. Eu sou tão nojenta que você não quer ficar perto de mim. Não é assim. Eu tenho minha própria vida e não posso ficar sempre com você. Antes, você nunca diria isso. Por que você mudou? Diga-me o que aconteceu entre nós. As lágrimas de Nam fizeram Nafak suspirar profundamente. Nam nunca se contemplou para ver por que as coisas mudaram. Você é minha amiga. Mas eu não quero ser apenas sua amiga. Sinto muito por ter feito você se machucar. Pat, me dê outra chance. A voz suplicante fez Nafak se virar, não querendo ver as lágrimas e os olhos suplicantes que faziam seu coração palpitar. Mas agora não era mais assim. Seu coração não acelerou, ela estava pensando por que Nam continuava mudando. Certa vez ela disse que amava tanto aquele homem que não poderia viver sem ele, mas agora mudou suas palavras de forma chocante. Nam, me escute, eu cuido de você como uma amiga. É por causa dela? Dela? Aquela vadia que tirou tudo de mim. Vadia? Aquela vadia da Premsini. Ela finge ser boazinha, mas adora pegar. Ela pegou o Watt e agora quer tirar você de mim. Não, pare de falar dela desse jeito. Por que não posso? Eu a odeio, ela me fez perder tudo. Eu a odeio. Pare com isso, não. Ouvir os pensamentos da mulher que ela uma vez achou adorável fez Nafak querer ir embora. Ela não conseguia acreditar nos pensamentos sujos desta mulher. Como ela a viu como uma boa pessoa? Eu odeio a doutora Premsini. Eu odeio pra caramba. Pat, volte. Se você não voltar, eu vou me matar. Os gritos de Nam não fizeram a pessoa que se afastava voltar atrás, mesmo que as últimas palavras fossem assustadoras porque significavam a vida. Mas Nafak não pensou em voltar atrás. As palavras sobre a doutora Premsini eram inaceitáveis. Culpar os outros sem olhar para si mesma, quando ela será feliz com sua vida. A doutora Premsini, inconsciente do ódio dirigido a ela, estava sentada exausta em sua sala de exames. Esta noite, um caso urgente exigia uma equipe médica, e ela fez parte da equipe chamada para atender um paciente VIP, a famosa atriz Infa Firomrak. Agora, depois das 7 da noite, ela acabou o trabalho. Seu telefone pessoal, cheio de mensagens irritantes, a fez se sentir ainda mais esgotada. Se fosse em qualquer outro dia, ela não teria que dirigir de volta para seu apartamento sozinha. Mas hoje ela teve que confiar em si mesma, já que sua motorista estava com a mulher enviando aquelas mensagens irritantes.
Mas antes que pudesse chegar ao carro, ela teve que parar. Um homem estava encostado em seu carro. Se ela o evitasse, teria que evitá-lo para sempre. Foi bom contar e conversar. Prem, eu tenho algo para conversar com você, Watt. Sim, estou feliz que você esteja disposto a falar comigo hoje. Vamos nos encontrar no restaurante. Tudo bem. O rosto feliz e as palavras gentis do homem que ela uma vez pensou que seria um bom marido se eles se casassem, fizeram a doutora Premsini suspirar antes de abrir a porta do carro e sair do estacionamento em direção ao restaurante. A doutora Premsini olhou para a comida pedida com uma expressão inexpressiva. Se fosse Nafak aqui, a comida não teria sido pedida antes de ela chegar. Mas esse homem ainda fazia as coisas do seu jeito, sem perguntar se ela gostava. Por favor, sente-se, Prem. Eu pedi a comida. Ok. Esta refeição foi cheia de indiferença para a doutora Premsini, mas não para o homem à sua frente, radiante, pensando que teria outra chance. Ele não achava que teria tanta sorte depois de retornar de uma reunião no exterior. Mas se Tawat percebesse, veria os olhos indiferentes da doutora Premsini, sem sentir que a refeição estava deliciosa, apenas comendo por educação. Você está satisfeita, Prem? Sim. Como quando estávamos prestes a nos casar, você comeu pouco assim. Ei, hoje quero te dizer que nosso relacionamento não pode ser o mesmo. Por quê? Por estar de bom humor, pensando que hoje era um bom dia. Tawat ficou descontente ao ouvir isso da linda médica que ele queria como sua companheira de vida. Você é quem deveria saber bem. Quando estávamos juntos, você ainda namorou outra mulher até ela engravidar. Ela veio reivindicar o pai do filho no nosso casamento. Você acha que eu deveria perdoar? Doutora Premsini tentou falar com calma para ele entender que não havia como voltarem a ser os mesmos. Admito que cometi um erro, mas eu realmente amo você, Prem. Qual é o seu amor, Watt? Você diz que me ama, mas depois vai e faz aquilo com outra pessoa. A evidência na forma de fotos no telefone fez o jovem perceber que tudo o que ele disse era mentira. Ela não era mais a tola que acreditaria que ditaria suas doces palavras de amor. Você acha que eu me casaria com aquela mulher? Eu não sei sobre isso, mas o que você deveria saber é que por causa que aquela mulher abortou. Você deveria cuidar dela. Depois que ela falou, a doutora Premsini olhou para o rosto atordoado do homem. Ela não esperou que ele dissesse mais alguma coisa, pois seu assunto para falar com ele havia terminado. Mas antes que ela pudesse chegar ao estacionamento, ele agarrou seu braço e esguiou, e o que disse a seguir a enojou. Ela não podia acreditar que ele pudesse ser tão egoísta. Tô livre agora. Vamos nos casar, Prem. Você deveria cuidar de sua esposa, não dizer coisas assim. Aquela mulher abortou. Estou livre agora, sem mais obrigações. Podemos nos casar e ter 2 filhos, como você queria. Ei, me solte. Temos que nos casar. Eu não amo você, Watt. Me solte. Você está me machucando. Doutora Premsini gritou, deixando saber que seu aperto estava machucando seu braço. Ela queria que alguém aparecesse. Ela não queria ficar ali com aquele homem que estava se tornando um estranho para ela. Solte a médica agora mesmo. A voz irritada e o rosto furioso que a acompanhava fizeram a doutora Premsini sorrir. Era a pessoa em quem ela estava pensando. É por causa dela que você não volta e se casa comigo? Você está me machucando. Pat, me ajude. A voz dolorida da doutora Premsini e seu rosto aterrorizado fizeram com que Nafak não aguentasse mais. Ela ordenou que os 2 homens atrás dela separassem imediatamente o homem que estava machucando a doutora Premsini. Vou fazer você voltar e se casar comigo, Prem. Você não pode ser feliz com essa mulher. Os gritos do homem diminuíram quando ele foi arrastado para fora do estacionamento. Nafak observou seus homens arrastarem o ex-noivo da doutora Premsini com um rosto calmo antes de se virar para olhar para a médica, que já estava olhando para ela. As marcas vermelhas em seu braço esguio deixaram Nafak furiosa. Zangada com a médica por ter saído com aquele homem, e com raiva de si mesma por ter se atrasado e feito a médica se machucar. Pat, por que você saiu com ele de novo, Piprem? Você ainda acredita que aquele homem é bom? Ele fez tantas coisas. Por que você confiaria nele? E se eu não tivesse chegado a tempo? Você o ama tanto para sair com ele sozinha assim? Tapa! O som de uma palma batendo no rosto fez a pessoa que pegou a esbofeteada virar a cabeça. Mas o que fez o coração de Nafak afundar foi ver as lágrimas escorrendo pelo rosto da pessoa que lhe deu um tapa. Se você vai me insultar, vá embora. Prem, eu disse para sair. Solte. Eu te amo tanto. Acho que estou perdidamente apaixonada por você.
O abraço por trás fez a doutora Premzini, que estava abrindo a porta do carro, parar. Não foi apenas o abraço que a fez chorar de novo, mas as palavras de amor da mulher que virou sua vida de cabeça para baixo e acabou desviando-a do caminho que ela sonhara. Um novo caminho que a fez descobrir uma felicidade que nunca havia sentido antes.